semana passada, nós combinamos que hoje trabalharíamos, dentro do nosso possível, acerca das plantas medicinais utilizadas pelo nosso organismo na sua estimulação para a produção de células do sistema imunológico. Por que trabalhar exatamente isso no momento, numa casa espírita, que é um local onde os irmãos vêm muito mais interessados em saber do espírito em si, e quem sabe até mesmo de falar com espíritos desencarnados. A casa espírita de hoje, ela trabalha o presente com vistas a alcançar o seu acervo do passado e já visitando o futuro. Porque é o futuro que nós estamos construindo. O presente, nós estamos exatamente construindo o futuro, com o acervo que trazemos do passado. Entendendo que estamos aqui na Terra, à luz de Deus, nos orientando nos Evangelhos de Jesus Cristo, que trabalha o homem integral, nós podemos perceber o quanto Cristo trabalha o homem integral, já há 2000 anos atrás. Ele não se detinha a ficar apenas nos, entre aspas, catequizando para pensar o espírito. Assim que ele tinha oportunidades, ele ia nos colocando no tempo em que estávamos construindo aquele presente com vistas no futuro. Se nosso grande mestre, há 2000 anos, já nos coloca isso, nós especialmente temos que na casa espírita, que é o espiritismo sendo uma religião cuja doutrina se fundamenta e trabalha no sentido da ciência, da filosofia e da religião, nós, trabalhadores da casa espírita, assumimos o dever de, na medida do nosso possível, trabalhar o homem integral. Estamos aí num momento em que há uma grande preocupação acerca de alguns vírus, dentre eles um que se colocou em evidência, porque na verdade nós precisamos continuar cuidadosos com os que nós já temos aí no nosso país. Nós temos sarampo matando, nós temos tuberculose matando, nós temos HIV matando, nós temos as hepatites que matam irmãos nossos, e se não nos cuidarmos, vamos junto. O que nós temos como a primeira e maior ferramenta para nos administrar frente a esses irmãos nossos, são nossos irmãos. Eles não são seres criados por alguém que não Deus. Nós somos monoteístas, o Espírito é monoteísta. O que existe aqui, existe como criação divina. São irmãos nossos em processo de evolução. Num estágio em que nós precisamos saber nos administrar para que eles estejam sob controle. A primeira e maior ferramenta que temos, o sistema imunológico. Lastimavelmente, não temos visto, pelo menos eu não tenho visto, às vezes é um engano meu, os irmãos podem corrigir, autoridades irem a público falar dos cuidados que precisamos, no momento, adotar para ter um bom sistema imunológico, com a ênfase que deveria estar acontecendo. Se está faltando isso por parte de autoridades ligadas ao Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, médicos e tal, que estão indo às mídias, nós temos o dever de colocar.
Pedimos desculpas aos irmãos que porventura estejam aí hoje, buscando um alento ligado ao espírito, às vezes espírito encarnado, espírito desencarnado, seja lá em que estágio estiver, e estivermos aqui juntos falando sobre sistema imunológico e plantas que estimulam o sistema imunológico. E, em primeiro lugar, nós sabemos que cada irmão é capaz de, com sua capacidade de prece, com sua intuição, com sua capacidade de comunicar-se com a vida, comunicar com os espíritos que lhe são caros. Temos certeza disso. A Casa Espírita, como agência de educação, o que os espíritos orientadores dessa casa nos colocam é: a Casa Espírita tem que alcançar o foro de Casa do Povo, Praça do Povo, Universidade do Povo. Então, a casa é ser uma habitação que alguém entre, se sinta em casa, se sinta bem. A praça, o espaço que nos traz um refrigério para nossas tensões, nos traz um alento, nos traz uma brisa, nos traz um conforto ao espírito. E a universidade é onde nós nos juntamos para construir o conhecimento que precisamos. É nesse sentido que estamos aqui mais uma vez, indo trabalhar com os irmãos. Trabalhamos no sábado passado o sistema imunológico e a imunidade, e hoje trabalharemos um pouco, que nosso tempo não ajuda tanto, sobre as plantas que estimulam. A Maria vai distribuir uma folha, desculpem que não está com a qualidade que gostaríamos, o tempo foi pouco esses dias, muito, realmente não deu para melhorar, mas chegaremos lá. Indo ao título aqui, quem precisar de caneta, nós temos aqui, porque às vezes quer fazer alguma anotação no verso da folha, fique à vontade, se precisar de caneta, só levantar o dedo, um de nós leva aí. Por que nós colocamos as plantas e as plantas medicinais que estimulam o sistema imunológico? Alguém arriscaria uma resposta? Eu arrisco. As plantas é o todo, né? Qualquer verde que esteja aí vivendo no planeta são as plantas, né? Que estimulam o sistema imunológico. E tem as especificamente que... As medicinais que já são próprias pesquisadas e comprovadamente estimulam o sistema imunológico. As plantas medicinais, usadas medicinalmente. Mas já sabendo que todas as plantas estimulam o sistema imunológico. Todas aquelas que nós já temos catalogado como comestíveis. Então, couve é medicinal? É considerada alimento, mas é medicinal. Brócolis é medicinal? É considerado alimento, mas é medicinal. E assim vamos, alface, salsa, repolho, algas marinhas. São plantas que dão no fundo da água, do mar. Temos algas de água doce. São plantas que dão dentro dos rios. Aquelas que já são pesquisadas e tidas como alimentos, todas são excelentes estimuladoras do sistema imunológico. Agora, qual a condição para que uma planta considerada alimento seja estimulante do sistema imunológico? Uma planta que já é tida como alimento, estudada e tudo provou que ela é estimulando o sistema imunológico. Na medida em que nós a infestamos de agrotóxico, ela continua estimulante do sistema imunológico? Não, ela perde. Ela perde. Ela em si continua a planta, mas ela traz elementos. Ela se modificou. Ela se modificou. Ela passou a trazer, quem sabe, um DNA Isso. que no meu organismo
vai fazer com que eu produza células deficientes, porque essa é a capacidade dos agrotóxicos. E é a função para a qual eles foram desenvolvidos. Vamos quebrar a palavra, né? Um agrotóxico significa que é para ele ser tóxico lá na lavoura. Ele foi desenvolvido para acabar com a vida que resolver desenvolver ali naquela lavoura. Então, ele foi desenvolvido para matar gafanhotos, para matar larvas, borboletas e etc. Como a vida é uma só, aquilo que é ruim para a vida de meus irmãos, que estão lá naquela escala menorzinha de tamanho, é prejudicial a mim também. Menorzinho. Quero deixar bem claro, ele é menor em escala de tamanho, não é de inteligência. Nós humanos, até agora, fomos desenvolvendo a arrogância de achar que o homem é o inteligente. O corona está aí nos colocando para ficar encolhidos. Derrubando as bolsas de valores. Né? Derrubando as bolsas de valores do planeta. Não é a bolsa do Brasil, que é país, que derrubou do Brasil, que é país subdesenvolvido, qualquer coisa abala. Não, está desenvolvendo a bolsa dos países desenvolvidos. Desculpe, está derrubando a bolsa dos países desenvolvidos. Está pondo países desenvolvidos para parar suas atividades. Isso que é uma força, né? Isso é que é uma força. Está botando todo mundo no lugar. O momento é para reflexão. É. E, sobretudo, há de ser no sentido da humildade. Os nossos irmãos chineses vindo para cá nos ajudar, e os outros médicos também, a senhora acha que é uma possibilidade para nos unirmos? Eu acredito. É no momento Pelo da menos a semente fica. É no momento da dor. São semeaduras. A gente poderá até dizer, tinha que ter tido uma mudança e não houve. Porque mudança não é uma coisa que acontece em nível de aparecer a mudança, de materializar a mudança, mas nós podemos saber que já está acontecendo a semeadura. E são várias. Cada um de nós vai sendo semeado e vai sentindo essa semeadura dentro do nosso possível. Mas o mais importante é que a semeadura está acontecendo. E eu diria que uma das semeaduras principais é verificar que o pequeno de tamanho não é pequeno de inteligência, não é pequeno em poder. Ou é? Se fosse pequeno em poder, estaria fazendo o que está fazendo? Então são muitas reflexões e nós esperamos que elas sejam positivas ao nosso crescimento espiritual, que deixem um bom resultado na humanidade, inclusive porque é o momento em que se vai verificar até essa questão de ganhar dinheiro de forma praticamente fictícia, e nós todos voltaremos a um conceito de trabalho melhorado e tantos outros conceitos. Mas vamos aqui na questão das plantas. Quando nós pensamos uma planta medicinal, qual é o conceito que há em nós sobre planta medicinal? Que é um remédio, A bondade dessa planta para convosco. De produzir princípios. A bondade dela. Ela desenvolveu um mecanismo de trabalho para nos ajudar. Onde, plantada ali no mesmo espaço que estamos e que estão outras plantas, ela produz princípios com os mesmos elementos disponíveis. Ela alcançou a capacidade de desenvolver estruturas
que são capazes de colaborar com o nosso equilíbrio. Com a nossa evolução. Colaborar com a nossa evolução. Enquanto espíritos, inclusive. Com a nossa evolução celular, porque nós somos seres que estamos todos os dias evoluindo, adaptando células, tornando-as funcionalmente diferenciadas com relação a momentos anteriores, para atender às exigências do momento atual e já buscando se qualificar para o futuro. E quando nós, numa casa espírita, falamos de futuro, será que nós estamos falando é o futuro do espírito ou futuro para nós é apenas futuro da matéria? Não, do espírito, né? É o Do futuro espírito. da nossa Porque vida. no nosso entendimento enquanto espíritas, quando falamos adaptação e qualificação, que adaptação com qualificação significa evolução, quando falamos essa chave, quando trabalhamos essa chave, nós estamos pensando no espírito amanhã. A nossa volta Enche. aqui, né? Hã? A nossa volta aqui, achar um pouquinho isso melhor, né? A nossa Isso. volta, a próxima volta, né? Não necessariamente a volta, porque quando nós falamos em futuro do espírito, nós estamos pensando, por exemplo, quando eu desencarnar, eu quero trabalhar com o mesmo horizonte que eu sou hoje, ou eu quero, ao longo desse tempo que me resta aqui, até desencarnar, fazendo a síntese da minha caminhada enquanto estive encarnada. Desencarnei, faço uma avaliação de como andei, do que eu fiz, o que eu aproveitei de oportunidade, o que eu aproveitei da soma com os senhores todos e nos fortalecendo aí, o que eu pude fazer com essas ofertas maravilhosas de todos, e daí já estou alcançando, para e passo a essa avaliação, essa síntese que vou fazer e tal, eu estou me qualificando para já trabalhar desencarnada. Quando eu conseguir reencarnar, aí vamos pensar assim, estou trabalhando desencarnada. Como nos unimos aqui, há a chance de continuarmos vibrando e em algumas bandas de frequência estaremos unidos. A exemplo do nosso irmão Leocádio José Correia, né? Sim, irmão Bezerra de Menezes, irmã Joana de Ângeles, estão aí desencarnados trabalhando em rede com espíritos desencarnados e com espíritos encarnados, em rede, tá? Se nós pensamos que estamos aprendendo apenas para esta vida, ou então é para quando desencarnar, nós já estamos desvalorizando um dos elos da corrente. Correto. Nós temos que passar a ver a vida num contínuo. Aqui é a grande escola. Hã? Aqui é a grande escola. Não há quebra, não há ruptura. Reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Mas o contínuo está aí acontecendo. Estamos trabalhando, estamos estudando, estamos aprendendo. Esses irmãos que estão aí nos abalando agora, sarampo, varíola, bacilo da tuberculose, hepatites, coronavírus, etc., também estão nesse contínuo conosco. E nós, no enorme dever de sermos hospedeiros que determinam as linhas de ações do hóspede em nós. É só isso que nós somos. Hospedeiros.
que determinamos, Deus já nos permitiu construir uma ferramenta que se chama sistema imunológico. E ele é dependente de quê? Ele é como todas as demais estruturas do nosso organismo, são dependentes de alimentações. Ele tem que passar a pôr no plural. Porque nós temos essa folha que os irmãos receberam, tem aí uma síntesezinha, alimentação natural, preferencialmente orgânica, 8 copos de água por dia. Nesses 8 copos de água, pode incluir chás medicinais. Se tomarmos 4 copos de chá medicinal, tomaremos mais 4 de água para completar os 8. 10 minutos de sol de frente, 10 minutos de sol de costas, todos os dias, no mínimo, ou 4 vezes por semana, pelo menos, porque o sol, primeiro, ele é que ajuda nosso organismo a fixar os minerais, não só fixar, como processá-los, metabolizá-los, construir estruturas, por exemplo, a vitamina D, que o organismo constrói a dele, produz a dele. Estamos aí hoje numa crise enorme de tomar vitamina D sintética, doses altíssimas, e nos esquivando do sol. Sofremos a catequese dos protetores solares como se o sol fosse o maior veneno, como se fôssemos todos portadores de síndromes que, se tomar sol, produz câncer, como se estivéssemos falando de que sol para a produção de vitamina D tenha que tomar o sol do dia inteiro, nos horários inclusive que ele produz mais raios ultravioleta, que emite, quer dizer, e que não é isso. Nós estamos falando de 20 minutos de sol por dia, que independente de trazermos probabilidades para câncer de pele, esses 20 minutos de sol é o contrário, vão proteger, porque vão permitir que nós fabriquemos a melanina, que é uma estrutura protetora da pele. E a gente conseguiu ser manipulado a ponto de esquecer que existe uma estrutura protetora da pele que chama melanina, que é dependente de sol para que ela exista. Somos dependentes de sol para que ela exista. Que sem ela, nós corremos mais risco do que se nós nos expusermos nossos 20 minutos ao sol e permitirmos que ela exista. E que esses 20 minutos são sem protetor. Depois, se a gente quiser enriquecer os laboratórios e a indústria do protetor, banhando de protetor, escolha. Importante, tem gente que enriquece fabricantes de sapatos, comprando 40 pares de sapatos, tendo 40 pares de sapatos no armário. Tem gente que tem roupas e mais roupas. Tem gente que é joia. É escolha para gastar o dinheiro. O que não podemos, em algumas coisas, é abrir mão daquilo que é essencial. Porque também não vai nos adiantar falar das plantas medicinais que estimulam o sistema imunológico se nós não tivermos condutas que abasteçam o nosso organismo da matéria-prima para a produção delas. Que as plantas não são matéria-prima para a produção das células do sistema imune. As plantas que são... Vou colocar aqui. As plantas que são abastecedoras do organismo para produzir células são as alimentícias. As plantas medicinais, elas são ou estimuladoras, ou analgésicas, ou anti-inflamatórias, ou antitumorais.
Até aqui está em claro, para a gente ter bem clara a coisa, que nós corremos o risco de agora começarmos a nos enfileirar para a farmácia, para as lojas de natural, para comprar planta medicinal, para estimular a produção de células do sistema imunológico, sem a devida atenção com os alimentos, que são a matéria-prima para a produção delas. Nosso organismo precisa de arroz integral, ele precisa de verduras, ele precisa de frutas, ele precisa de algas marinhas, já que nós estamos aqui na beira do mar, nós temos essas algas por aí, nas instituições e nas lojas. Aprendermos a utilizar, para que as plantas façam o resultado. Agora vamos para as plantas, porque o resto aqui, eu tenho certeza que os irmãos lendo, já é suficiente, são explicações muito claras. Alongamento e exercício físico, e nós precisamos de uma fisiologia que nos permita uma fluidez e uma dinamicidade para o organismo usinar, seja lá o que for. Usinar planta alimentícia, usinar planta medicinal e produzir o que ele precisa. Produzir energia, produzir estruturas, porque ele produz todas as suas estruturas. Nós não precisamos nos preocupar em eu preciso de aminoácidos, eu preciso de proteína, eu tenho que comer proteína. Não é isso. Nós não precisamos comer proteína para ter proteína. Nós precisamos de uma alimentação variada, de plantas alimentícias, desses elementos básicos, que é o sol, a água, o exercício respiratório, a caminhada, a qualidade de sono e do quarto de dormir, que está escritinho aqui, e desenvolver hábito de aprender a gostar, de construir um conhecimento novo na área que nós gostamos, porque isso nos gera uma produção de neurotransmissores que nos deixam em equilíbrio para ir usinando o que precisamos, com os alimentos que colocamos para dentro do nosso sistema. É um sistema, é uma usina. Nós vamos colocando a matéria-prima e ele vai usinando o que ele precisa. As células, olha, gente, a célula é uma coisa mínima, mas ela é uma usina completa. E no nosso organismo existem células para todas as funções. Dentro de uma mesma célula existem compartimentos para fazer todas as funções. Tem as mitocôndrias, que vão transformar os açúcares que comemos em energia. Função dela. Nós temos os ribossomas, se quiser um sábado a gente faz uma aula aqui sobre célula, um encontro sobre, traz uma célula na tela aqui e vamos trabalhando, para a gente ver que ela chega ao especialismo de ter um sistema de correio. Imagina o que é isso. Uma vez que ela usinou uma estrutura, e aquela estrutura é necessária, é num conjunto de células que faz parte de outro órgão, que não o que ela está, ela envia, e tem um transportador. Ela envia, o transportador leva, é o correio, é o agente do correio, e entrega aquela estrutura onde é para ela chegar. Mas para isso nós temos que estar só no dever de abastecer com material de qualidade. Somos habitantes do país com a maior biodiversidade do planeta. Somos habitantes do país, gente, a gente conseguiu esse projeto encarnatório. Imagina o que é isso de bênção na nossa vida. Projeto encarnatório para encarnar no país que tem a maior biodiversidade de plantas medicinais do planeta. Quem viaja para fora já deve ter passado pela experiência das pessoas comentarem isso conosco. Só nos resta nos beneficiar, nos sensibilizar a querer usar, querer realmente comer comida natural,
desenvolver o gosto pelo natural, é gosto. A gente tem indústrias especialistas em produzir alimentos, produzir antes de produzir o alimento, produz os insumos para esse alimento ficar atraente aos nossos olhos, é a primeira porta, ficar atraente aos olhos, ficar atraente ao olfato, ficar atraente ao ouvido. Ou pensa que esses produtos croque, que a gente lá na indústria não faz teste para ver se está simpático o barulho dele. Faz. Tem até cabinezinha lacrada para esse craque do biscoito. Graças a Deus a senhora sabe, para não parecer que eu invento coisas. Então, teste para a cor, pessoas qualificadas ali, para a cor, para o toque, o produto tem que ter. Quando a gente começou a trabalhar o projeto da margarina na década de 70, imaginou que hidrogenando um óleo, ele fosse continuar com as propriedades do óleo vegetal, sem os inconvenientes de gordura animal, e que ia ser ótimo para a humanidade. Quando hidrogenou esse óleo vegetal, e aí lá, a Anderson Clayton foi das primeiras, as pioneiras no projeto, na pesquisa e tudo. Quando hidrogenou, ele vira uma massa feia, de textura ruim, de sabor ruim, de cheiro ruim. Aí vamos desenvolver os elementos para textura, elemento para cor, elemento para ele ter maleabilidade, elemento para ter sabor, e foi adicionando, e fomos adicionando. Hoje nós temos venenos, aí virou veneno. Hoje é o que nós não devemos ter na nossa casa. Até uma experiência para botar uma pote de margarina destapada em algum lugar que tenha mosquito não pousa, barata não chega. Nem mosquito, são os irmãos que mantiveram a inteligência instintiva que a gente derrubou na medida que fomos nos tornando, pensando que somos muito inteligentes. Isso tudo foi para dizer que nós temos plantas medicinais que estimulam, sim, mas nós precisamos ver o que nós comemos, senão elas não conseguem fazer o resultado que elas podem fazer. Elas podem fazer. Fazem de qualquer jeito? Não. Não é que a planta deixe de fazer a função. Isso é outra coisa que eu escuto. Eu tomei e não fez função. Não, ela fez. Só que na medida que o senhor estava tomando, ela estava fazendo o resultado, o senhor estava adotando condutas que produziam a problemática que o senhor tenta tratar. A produção, ou seja, a produtividade do senhor na produção do mal está maior do que a planta consegue fazer na produção do bem. Aí o mal-estar ganha. No balanço ali, o mal-estar ganha. Porque o resultado ela vai estar fazendo. Porque os produtos naturais têm essa coisa, eles não deixam de fazer o que vieram para fazer, o que estão qualificados para fazer. Por que que não deixam? Porque, por exemplo, vamos pensar a amora. É riquíssima em bioflavonoides, essa cor roxa, escura dela. Não estamos falando da fruta amora, ou morango, ou qualquer outra coloridona. Os bioflavonoides estão lá, estão prontos para fazer o resultado. Se ela é infestada de agrotóxico, fará o resultado? O resultado vai aparecer? Não, porque o bioflavonoide faz o trabalho dele, mas o agrotóxico derruba o trabalho dele. É tudo química, né? Hã? É tudo química, né? Nós não podemos nem falar que é química, porque química tudo é. Não, O orgânico é química, o infestado e contaminado por produtos tóxicos também é química. Química tudo é. O problema não é a química. O problema é adotar produtos que são químicas prejudiciais aos sistemas vivos.
e escolher os que são benéficos aos sistemas vivos. É a qualidade daquilo. É a qualidade da vida. Nós não conseguimos, é como matemática. Nós conseguimos sair da matemática? Não. 1 mais 1 é 2. Eu tenho 1 centavo no banco, se eu puser 1 centavo, 2 centavos. Eu tenho 1 centavo no banco, gastei 5 centavos, fico em débito. Quero chegar em casa às 7 horas. Se eu chegar às 7h30, já perdi meia hora de estar ali. Não tem como eu sair da matemática. Tem como eu sair da física? Não. Existem segmentos que eles nos acompanham. Onde estivermos, estarão. A química é uma delas. E daí, na medida que ela vai indexando-se aos sistemas vivos, vai desenvolvendo a bioquímica. Ela se torna bio, ou seja, ela se torna uma química da vida, mas continua sendo química, é bioquímica. Muito lindo tudo isso. Na medida em que nós vamos nos qualificando a pensar saúde, nós vamos aprendendo a nos perguntar: isso que eu estou sentindo, eu posso recorrer a uma planta medicinal ou já passou do estágio de uma planta medicinal resolver? E aí nós vamos para os alopáticos, que estão aí, graças a Deus, à nossa disposição para essas situações. Nós não devemos caminhar para os alopáticos quando é possível estar resolvendo com as plantas medicinais, porque elas são uma bioquímica compatível com a nossa. É um casamento perfeito. Mas foi necessidade, há a necessidade do alopático, vamos para o alopático. E quando nos referirmos ao alopático, referimos com respeito. Nós não podemos dizer essas porcarias que estão no mercado. Isso me dói a alma. Me dói porque todos já passamos por experiências que o alopático esteve ali trazendo equilíbrio. Estamos passando agora. A minha sogra, 90 e poucos anos, desenvolveu Alzheimer, começou a ficar fora do controle, o sentido de equilíbrio dela, de equilíbrio psiquiátrico mesmo. E graças a Deus está bem, agora ajustadinha com produtos psiquiátricos. Tentou-se outras formas? Tentou-se. E viu que não era possível. Que ela estava sofrendo um desgaste muito grande, que aquilo gerava um estresse nela o tempo todo acordada, o tempo todo falando, o tempo todo caminhando com o companheiro, o tempo todo descontrolada. Imagina o que é você conseguir ver essa pessoa agora com seus horários, seus ritmos, seu horário de sono, seu horário de alimentar, alimentando com sua própria mão, mas que nós estejamos capacitados e nos capacitando sempre para deixar o alopático para a hora da necessidade. Então vamos lá para nossas plantas medicinais estimulantes do sistema imunológico. Só receber uma folha dessa, dona Luciana? Então tá bom. Todo mundo recebeu? Sim. Todos? Sim. Alho é um dos que o irmão Locado, inclusive, está nos indicando. 1000 miligramas ao dia. Quem encontrar com 500, toma 2 de 500. Se a pessoa é disciplinada e consegue tomar uma de 500 agora, outra daqui 12 horas, excelente. Mas ela percebe que nos ritmos de vida dela, ela não vai conseguir essa disciplina, que é questão de ritmo, de estar lá não sei onde, nas próximas 12 horas, e não conseguir lembrar, não conseguir se organizar. Tome logo suas 2 de 500 de manhã e procure fazer um ritmo. Nosso organismo é ritmado. Quando nós conseguimos fazer nossas situações todas, respeitando o circadiano da Terra, que é a tal da 24 horas, de ou 12 em 12, ou 6 em 6, ou 8 em 8, etc, etc, os nossos resultados são melhores.
A outra planta é astragalos, tem nas lojas naturais por aí. Umas têm cápsulas, outras têm só para chá. O que é importante é a pessoa ver o que ela consegue fazer bem, fazer com disciplina para o organismo fabricar o resultado. A outra é camu, Vitamina C, rica em vitamina C, e a vitamina C é antioxidante. Mas Os anti... Hã? é cápsula? Eu acredito que tem em algumas lojas em cápsula, ou tem em pó, que a senhora põe na água e toma, Mas ela é ou uma a planta, erva pra chá. É uma planta. É, aqui tudo que está marcado aqui é planta. Clorela, que é uma alga marinha, 98% de clorela é clorofila, por isso esse nome nela. A clorofila é altamente desintoxicante, deixa o nosso organismo bem. E todas as algas contêm, além de minerais em maior quantidade, tem uma coisa que é chamada de oligoelementos. São elementos em quantidades mínimas, que são exatamente aqueles que o nosso organismo precisa de quantidades mínimas. E elas têm em quantidades mínimas para aquilo ir entrando, respeitando exatamente as capacidades do nosso organismo, de necessidade e de absorção. A outra é cogumelo do sol. Gente, os cogumelos, eles compõem uma família enorme. O que é mais utilizado para a estimulação do sistema imunológico é o cogumelo do sol, que é o Royal Agaricus. O outro é o reishi e o outro é o shiitake. O shiitake é comestível, é gostoso, pode fazer na forma de molhos, para acompanhar massas principalmente, eu acho uma delícia. E a gente já vai ali, além de alimentar, estamos fazendo uma alimentação que é nutracêutica. Vende a granel, porque eu escuto muito pessoal. Vende a granel e vende também em pacotinhos, né, nas lojas. A outra é copaíba. Copaíba é o óleo, são 10 gotas de 12 em 12 horas, é uma coisa bem tranquila de tomar. Põe na água, vira na boca como medicamento, é só a gente não ficar procurando sabor. A gente procura assim, estou tomando como medicamento. A outra é cúrcuma, que é o nosso açafrão brasileiro, esse pó amarelo que a gente põe na comida, arroz de açafrão, frango com açafrão, abobrinha com açafrão, é essa cúrcuma. Nós podemos tomar em pó, claro, aquele que preferir em cápsula, fique à vontade. Em pó fica sempre bem mais em conta, porque não paga o vidro, o encapsulamento, as operações todas. Uma colher de chá na parte da manhã. Pode colocar na água se preferir. Pode colocar dentro de uma fatia de pão. Pega outra fatia, outro pedaço de pão, põe em cima, forma um sanduíche. Come aquilo, engole rápido. Já liquida o assunto. Tem que ser bem rápido. Mas tem que mastigar vacilo. Cada pão. Equinácea é uma planta que encontra-se em cápsulas ou encontra-se em planta para chá. 1 litro por dia. Esse Ganoderma é o cogumelo que eu acabei de falar, o reishi. Ficou o nome invertido. Gengibre, nossa velha conhecida. Ipê roxo, ginseng. O ginseng eu esqueci de colocar aqui, o ginseng brasileiro, que ele tem, para alguns pesquisadores, inclusive afirmam que ele é melhor do que o coreano. Tem um preço muito melhor, porque o coreano é importado e nossas taxas de importação são altas. O ginseng brasileiro vai estar aí com o primeiro nome é Fáfia. Então tem Fáfia paniculata, Fáfia iriacinoides, seja qualquer das fáfias, a mais estimulante do sistema imunológico é a paniculata, mas todas as outras são também boas. Encontrou uma delas qualquer, é boa. Ginseng é semente? Não, ginseng ou vem em pó, ou em cápsulas, ou em pedaços para chá. O ginseng. Aí tem ginseng coreano, que é o Panax ginseng.
às vezes encontro o indiano, e também tem o ginseng brasileiro, que é a FAP, é uma outra família de plantas, mas que recebeu o nome de ginseng por ter as mesmas propriedades nos organismos vivos. Ipê roxo, que é uma planta bem nossa, graças a Deus, maravilhosa para estimular o sistema imunológico, é também antitumoral, é anti-inflamatória, é analgésica, não é só para estimular o sistema imunológico, é boa para quem tem artrose, artrite, etc. Maca peruana, a maca nós pedimos às pessoas que tiverem pressão alta ou histórico de pressão alta, muito comum na família, evitar a maca, ir para essas outras aí, porque ela é estimulante do sistema nervoso central também. Além de estimular o sistema imunológico, ela estimula o sistema nervoso central, aí altera os ritmos, estimula os ritmos cardíacos. E estimulando os ritmos cardíacos, pode vir a subir a pressão de quem já tiver um fator genético para pressão alta, ou um fator social, porque nós não subimos pressão só por fator genético, nós subimos por fator social, né? Eu, suponhamos, sou filha de uma família que tem, suponhamos, essa característica arrojada de se alterar, ser meio guerrilheiro. Esse fator social nos predispõe a estar o tempo todo produzindo adrenalina. Como a adrenalina, além de ácida, ela é estimuladora para que a gente altere os ritmos e parta para a luta, faz com que a pessoa suba a pressão. Então a gente tem que, quem tem essas características sociais ou genéticas, evita a maca e recorre a uma dessas outras. A moringa, que é a moringa oleífera, que está super em voga agora. Eu tomo bastante, né? Porque eu tomo. Ela é maravilhosa para estimular o sistema imunológico. O noni, que é a morinda citrifolia. E é uma árvore, a moringa é uma árvore. É uma árvore. É uma árvore que é 100% aproveitável. Né? Casca. A casca, a raiz, as folhas, as flores, os frutos e a madeira, porque ela é madeira boa. O shiitake que eu já falei, unha de gato. Essa unha de gato é a da Amazônia peruana, que é a melhor delas, e nós temos plantas com o nome unha de gato Na floricultura em tem. todas as regiões do país. Na floricultura tem unha de gato também. Mas aí não é a medicinal, Outra coisa não. diferente. É outra. Aquela da floricultura não é a que é indicada para essa finalidade, não. E a unha de gato? É isso mesmo que ele está falando, a unha de gato. A função dela Estimular o sistema imunológico, ela é analgésica, é antitumoral, ela é utilizada para tratar artrite, artrose, reumatismo. E uma coisa que é importantíssimo é nós aprendermos a comprar uma quantidade relativamente pequena, experimentar, tomar 5 dias, está se dando bem, continuar, sentiu intolerância, descontinua e vai para a próxima planta. Porque intolerância não quer dizer efeito colateral. Não quer dizer que a planta está fazendo um efeito colateral. Intolerância, que é o mesmo que reação adversa, está dizendo que o meu sistema não produz todas as enzimas necessárias para metabolizar aquele alimento. Porque tudo que cai no nosso sistema digestório é alimento. É considerado por ele alimento. Alguns alimentos, nosso fígado especialmente, que é o produtor de enzimas, é a fábrica de enzimas, nosso fígado não produz, às vezes, uma determinada enzima para metabolizar um determinado princípio ativo daquela planta ou daquele alimento. E nós vamos ter que reconhecer que não é manha nossa, que não é porque não gostamos do sabor, mas que ele realmente não tem uma boa digestão em nós. É o conversar com aquilo. Você fica aquele mal-estar, conversando com aquele alimento que você
aí é deixar ir para outro. Quem sabe até ao estimular, ao fazer a primeira experiência, a segunda e a terceira, desencadeie o processo de produção daquela enzima e no futuro a gente venha a utilizar e não sentir aquele mal-estar. Desculpa a ignorância. Só para esclarecer, as pessoas que têm alergia ao glúten, elas têm esse problema? Tem esse problema. Elas não produzem a enzima, ou algumas das enzimas, que metabolizam essa proteína. É uma proteína. O glúten é a proteína do trigo. E aí, se a pessoa não produz a enzima que quebra aquela proteína para ela se tornar digerível, a pessoa vai ter intolerância. E é uma intolerância que pode ser desenvolvida. Suponhamos, a Nádia viciou em trigo na infância e ela come trigo no café da manhã, no lanche das 10, no meio-dia no almoço, e pastel, e pizza, e massa, e massa, e massa, e come também no lanche das 4, e come também no da noite, e é uma ceiazinha na hora de dormir, uma bolachazinha com chá. O fígado vai trabalhando e produzindo, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, até ele sofrer um estresse naquela produção. E a Nádia, que não tinha intolerância antes, desenvolveu aos 68 anos. E aí chega para a Célia e diz, mas eu não tinha isso e agora porque estou velha. Mas não é porque eu estou velha. Eu estressei o sistema, estourei a fábrica. A supercarga. Agora. A supercarga. Agora isso pode acontecer também com lactose. Algumas pessoas desde cedo têm intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, dos leites animais. Aí essa pessoa pode, ao longo da vida, até desenvolver a habilidade e passar a produzir, deixar de ter a intolerância, como também pode acontecer de ela não ter intolerância e por excessos ela passar a ter. Passou a ter, desenvolver o gosto por outras bebidas, por outras coisas, admitir que adulto não tem que tomar leite mesmo, que leite é para o bebê da vaca, e para nós, o nosso leite é o leite da mãe de cada espécie, a mãe produz o leite para aquela espécie adulta, mamífero adulto nenhum mama, nenhum mamífero adulto toma leite, nem de sua própria mãe, e que nós também não estamos aqui para tomar leite, nem da nossa mãe depois de adulto e nem da mãe de outros bebês por aí. E daí ir desenvolvendo gosto por outras bebidas, outros alimentos e ser feliz sem tomar leite. Dona Nádia, a senhora acha o problema das abelhas no mundo um problema grave, já que elas polinizam? Gravíssimo. Estão dizendo que até a agricultura está ameaçada Gravíssimo. por falta de polinização. Nossa alimentação está ameaçada se nós não imediatamente começarmos a nos mobilizar em, eu diria, incentivar a produção orgânica. Das abelhas outra vez? Não, a produção orgânica. Porque as abelhas, elas desenvolvem naturalmente, elas não precisam de nós para desenvolver. Elas precisam que nós não as matemos com os agrotóxicos. É só isso que elas precisam. Elas estão morrendo por agrotóxicos. A senhora acha que elas alcançam? Não, nem eu que acho, não, tem pesquisas. Muita pesquisa. Ok. A gente nem precisa falar em cima do achismo. Elas voltam, elas conseguem voltar o número que... Se nós começarmos, cada um, ao invés de comprar produto com agrotóxico, passar a se interessar em comprar sem agrotóxico, incentiva a produção sem agrotóxicos. E aí mesmo essas empresas que estão incentivadas a produzir com agrotóxico, passam a verificar que é negócio produzir sem agrotóxico, que tem comprador. Volta ao equilíbrio? Volta ao equilíbrio. Maravilha, hein? Volta. Porque sabe que levaria tempo, pô. Não, tempo leva, mas na medida que vai mudando, a natureza dá respostas, graças a Deus, rápida. Graças a Deus. Porque a natureza é em movimento.
Imagina o que nós temos de correntes de vento, de correntes de água, de troca de oxigênio no ar, para ir fazendo as modificações na medida que nós modificamos nossos hábitos. Estimulantes do sistema imunológico, o zinco nos minerais. Eu coloquei os dois principais, porque os outros nós já sabemos. Nós já sabemos a importância de cálcio, nós já sabemos a importância do magnésio na nossa vida, nós já sabemos a importância do potássio, graças a Deus. Mas o zinco e o selênio, como são menos falados, fiz questão de colocar aqui e até de colocar alguns elementos que os contêm, que é o alho, castanhas, as castanhas do Pará, amêndoas chilena, noz macadâmia, noz pecan, etc. Os feijões, gema de ovo, repolho, sementes de linhaça. Que a gente esteja procurando sensibilizar a comer esses elementos, porque esses dois minerais, junto com cálcio, magnésio, que graças a Deus a gente já come mais, e junto com o potássio, eles vão compondo uma possibilidade de produzir as células do sistema imunológico. A aliança em pó funciona da mesma forma que a outra? Funciona desde que a gente não compre em grande quantidade e deixe lá exposto ao oxigênio, sofrendo oxidação. O bom é a pessoa comprar para no máximo 15 dias, uma semana, 15 dias, vai lá e compra de novo. Porque quando nós moemos um grão, o grão, a natureza é muito sábia. Ela produz uma membrana que é protetora do grão. Essa membrana, ela tem permeabilidade para, quando o grão está vivo lá na planta, ela tem permeabilidade, assim como nossas células, tem permeabilidade para entrar os nutrientes, sair o que é o que é naquele momento já tóxico, aquele conjunto ali, ela tem essa permeabilidade, mas ela protege o grão, ela é dupla. Essa membrana ela é uma dupla camada. Uma camada deixa entrar e a outra deixa sair. Uma deixa entrar estruturas que são eletrofílicas e a outra são as que conduzem eletricidade e a outra que não conduz. Nisso ela forma uma proteção para o que está aqui dentro. Quando nós moemos um grão ou limpamos, nós tiramos essa dupla proteção e daí ele fica exposto à oxidação do ar. Uma vez que a gente sabe disso, a gente compra pequenas quantidades, consome, compra outra pequena, consome, e quem vende já compra também em quantidades pequenas, vende, compra de novo, vende, compra de novo, vende, não faz estoque. Eu, às vezes, fico triste, vejo as pessoas comprarem quantidades que vão ficar ali durando muito tempo. Se comprar quantidade que vai durar muito tempo, ter o cuidado de colocar num saco pardo ou um pote escuro. Se não tem um pote escuro, o ideal é envolvê-lo num papel, o pote, né? Envolver num papel laminado ou num papel pardo para não entrar luz. O ideal é um saco, porque com o saco a gente consegue fazer isso aqui. Está aqui, esse saco está até a boca, certo? Tirei umas colheres, dobra, deixando ele retinho aqui, para não sobrar muito espaço para oxigênio. Amanhã tirou mais colheradas, dobra o saco, fechando, sem deixar muito espaço. Boa dica, não sabia. Tira o vácuo, né? Isso, fazer vácuo com nossa própria mão, o vácuo que nos é possível. Interessante, né? Tá bem? Tem alguma recomendação? Vou ler as recomendações do irmão Locádio. Desculpa que eu ia passando aqui.
Castanha do Pará a gente colocou, abacate e laranja. Por que a laranja? Vitamina C. E aquela cor amarela da laranja é o quê? Antioxidante. Um antioxidante, que é um bioflavonoide. São os tais dos fitofenóis. Salmão ou outros peixes de água fria, saladas orgânicas, caminhada, água, isso aí está aí. E o suco verde, que é o fitoquímico em jejum, que é alface, salsa, com uma terceira verdura batida no liquidificador e tomada em jejum. Vejo que tem uma corrente aí que orienta a bater, coar e separar a fibra. Particularmente não somos favoráveis a jogar a fibra fora, uma vez que a gente comprou uma verdura de boa qualidade, orgânica, e nosso intestino precisa de fibra. Então a gente tem uma fibra orgânica para oferecer para o intestino na hora que a gente bate essa alface com salsa. E uma terceira verdura, que pode ser uma semana compra almeirão, outra semana compra couve, outra semana compra espinafre, outra semana compra acelga, compra chicória, etc. Não aconselhamos usar continuadamente estas 5 verduras que vou escrever aqui e falar, porque elas produzem, no metabolismo, nós produzimos ácido úrico com elas. E se a gente ficar tomando seguida, o organismo não tem o tempo para se livrar dele. E nós vamos tendo os inconvenientes, que é rachadura nos pés, rachaduras nas mãos, ressecamento da pele. E o ácido úrico, ele é um ácido. Ele imediatamente se converte num sal no nosso organismo. São os sais de urato. Esse sal, por afinidade, na corrente sanguínea, ele deposita na nossa articulação. E ele é um cristalzinho mesmo. Com o tempo começa a fabricar artrite. Porque o cristalzinho ali, e nós fazendo o movimento, ele começa a estragar a ponta de um osso ou a concha na qual aquela ponta encaixa. Na medida que faz essa lesão, uma bactéria qualquer que esteja viajando aí no sangue, aloja na lesão, faz uma colônia, que é a inflamaçãozinha que dá o nome de artrite, é isso. E os esporões. Inflamação da articulação. Os esporões, os olhos de peixe, não sei se sabe o que é olho de peixe? Aquilo que dá no dedão? Dá no pé. Dá no dedão. Quando você pisa, dá aquela dor aguda. Isso. As plantas que no metabolismo a gente produz ácido úrico são repolho, brócolis, agrião, couve-flor, e espinafre. Nájima, esses são os que não podemos botar. Comer seguidamente. Não, Tá bom. Compra um maço de um na semana, comeu aquele maço, acabou. Tá bom. Aí entra outra verdura que não seja desse grupo. Aí o dia que você tem saudade, você vai lá e compra o outro. Matou a saudade, foi feliz. São os principais. Aí compra outra verdura, vai para a selga, vai para a chicória, vai para aquele radite, vai para outro, e assim a gente vai revezando. Graças a Deus, nosso país tem muitas opções. Ele não A gente falou do pode ser- limão, né? O limão. O limão não falou, mas eu vou falar por quê. Porque quando falo limão, a pessoa pensa que pode mandar a secretária fazer o suco de limão no jarrão, pôr lá na geladeira e a gente tomar depois, X horas, 20 horas depois. O limão é um alcalinizante maravilhoso, deve ser espremido Não. e tomado. Eu faço Espremeu, em jejum, tomou. em jejum. Distribui lá com a família, se não der conta do limão todo, e já entrega e já pede para tomar. E uma coisa importantíssima, mantermos o nosso sistema alcalino. Nós estamos com tendência à acidez.
em função inclusive de micropartículas no ar, que nos levam à acidez. Combater essa acidez é uma colher de chá de bicarbonato de sódio todos os dias, uns 40 minutos após a refeição principal. Dissolve em água e toma. É um alcalinizante barato, eficiente e que a gente acha para comprar quase em todo lugar que vai. Uma colher De chá de bicarbonato de sódio dissolvido em água. mas aqui para 40 minutos. As algas marinhas também são alcalinizantes. Esse suco verde é alcalinizante. Gente, deve ser tomado na hora. Não dá para pedir a esposa para bater de noite, porque ela vai dar plantão. Bater de noite e deixar lá para nós, não. Tem que pregar a barriga mesmo lá na pia, lavando folhinha e batendo e já bebendo. Muito obrigada a todos. Obrigada.